Boa tarde, galera. Hoje é 12 de abril de 2025. Eu vou fazer um vídeo aqui de uma montagem, que eu vi algumas dúvidas no outro vídeo que eu fiz, que eu montei esse AM4 aqui, uma B450M da Machinist, uma placa-mãe baratinha. No outro vídeo, que eu vou colocar aí na descrição desse aqui, eu fiz a montagem desse kit com SSD SATA. E aí surgiram algumas perguntas sobre SSD NVMe, que algumas pessoas não estavam conseguindo configurar, alguma coisa do tipo. Eu levei bastante tempo para fazer esse vídeo, tá? Desde a última montagem. Eu não tinha, o meu SSD que eu tenho aqui, eu já estava usando o meu kit principal, que está aqui, né? O meu AM4, que é um Ryzen 5 5600. Eu não queria tirar o SSD NVMe dele, então aí eu comprei um outro, esse aqui, Huadisk, de 256 GB. Já tem foi 10 de março o dia que ele chegou aqui. Hoje é 12 de abril, né? Faz mais de um mês que ele foi entregue. Agora que eu vou testar mesmo. Aqui na placa-mãe já tem um Ryzen aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Deixa eu dar uma limpada nele aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Dar uma limpada aqui com álcool isopropílico. Faz tempo que eu não uso essa placa. Então eu nem lembro qual é o Ryzen que está aqui nele. Vou só tirar aqui. Essa tá aqui, ó. Então, é o Ryzen 5 4500. Tá? É o Ryzen 5 4500 que está aqui nele. Essa placa-mãe é uma placa-mãe bem baratinha. Comprei no AliExpress. Vou fazer esses testes, né? Ela aguenta o Ryzen 5 5600, né? Que é o meu principal, mas eu também não quis testar isso, né? Não é objetivo aqui ficar fazendo overclock, nada absurdo, como é uma placa bem baratinha. Então o objetivo aqui é fazer o básico. Montar a máquina baratinha e rodar. Claro, esse Ryzen aqui, 4500, ele não é dos mais baratos. Eu tenho aqui o Ryzen 5 3600, ele é até mais barato que ele, mais antigo também. Mas o poder do Ryzen 5 3600 não fica muito atrás não. Então, se você quiser economizar, colocar essa placa-mãe aqui com o Ryzen 3600, vai que você vai conseguir bons resultados aí com o que você quiser rodar. O objetivo aqui não é testar Ryzen, não é testar placa de vídeo, que daqui a pouco vocês vão ver qual é a placa de vídeo que eu vou colocar aqui. O objetivo é fazer rodar configurar o NVMe nessa placa-mãe. Eu já tenho aqui o Windows aqui para instalar. Eu acho que é o Windows 10. Não, eu não vou lembrar agora, tá? O 10 ou 11 que está aqui nesse pendrive, que eu vou usar na instalação. Vou pegar aqui o cooler, é um Aigo IC 200 SE. Vou colocar aqui. Detalhe, né? Vou colocar as memórias.
São duas memórias Asgard. Elas têm RGB nelas. Não são das mais baratas, tá? As duas de 8 GB cada. 3.200 MHz. Tem memórias mais baratas que essa, tá? Essa aqui eu comprei faz um tempo, eu já até fiz vídeo com elas. Eu comprei mais pela estética delas, né? Mas para quem vai economizar, tem memórias mais baratas. Dois pentes de 8 GB do Alchemy. Essa placa-mãe é mais básica, ela só tem 2 slots para memória RAM. Vou colocar aqui o cooler. Pronto. Aqui é CPU fan já. Vamos lá. Primeira vez que eu vou utilizar esse SSD NVMe da Huadisk de 256 GB. A instalação dele é bem simples. Tem só um slot para NVMe nessa placa-mãe. Vem aqui nessa posição, tá? Se encaixar, já está encaixado. Meu parafusinho aqui dela, não precisa apertar, é só colocar aqui, não precisa ficar fazendo força. Ó, na placa-mãe já tem um parafuso aqui no slot, pro slot NVMe. Não precisa usar o parafuso que veio nesse SSD. Só colocar aqui. NVMe está instalado. Já tá meio bambinho, deixa eu ver. Não vou apertar mais. Beleza. NVMe está instalado. Ali no meu kit principal, que é o meu que eu estou usando, tem uma RX 5000 não, 560, RX 560 XT. Uma plaquinha bem básica. Ela é mais fraca até que a RX 580. Eu tinha a RX 580, mas eu já vendi. Então eu vou usar a que eu já tenho aqui, que eu já uso. Já tem 2 anos que eu comprei no AliExpress, usada. Não tenho que reclamar dela, tá funcionando direitinho ainda. É a RX 5700 XT. Claro, se você vai montar esse kit aqui, você buscando economia, eu indico usar a RX 580, né, que é uma placa barata e que aguenta muitos jogos. Como eu falei, a RX que eu tinha, 580 que eu tinha, já vendi. Então vou usar essa aqui, que eu não tô querendo tirar a 560 XT daqui também. Eu falei, não é um teste de placa de vídeo, não é um teste de processador, porque
já uso os dois há bastante tempo. Não é um teste de memória RAM, é um teste para verificar a configuração do NVMe nessa placa-mãe da maquinista. E eu vou usar de fonte essa é uma Aigo 700 watts. Mais do que suficiente para essa configuração. Essa aqui é uma placa não, é uma fonte bem genérica também do AliExpress, tá? Os cabos dela não recomendo, tá? Mas ela foi bem barata e do tempo que eu uso aqui nunca vi dar problema nela não. Aqui é só era só para teste de curiosidade, querer saber o que é essa fonte barata que você já deve ter visto aí no AliExpress. Essa fonte aí é bem barata mesmo. Então comprei na curiosidade para saber qual é dela. Não vou fazer overclock de memória, de processador, nem de placa de vídeo. Então não vai explodir. É bem, dá para perceber que a qualidade dela é bem mais inferior do que as fontes que a gente encontra aqui no Brasil mesmo. Recomendo, quando eu falo não economizar com fonte, é isso mesmo. Compre uma fonte confiável, marca confiável aqui dentro do país mesmo, dentro do Brasil. Esse aqui eu comprei mais por curiosidade. Vou colocar aqui. Aqui. Essa placa de vídeo ela pede dois conectores, um com 8, outro com 6, que já vem nessa placa, nessa fonte. A placa-mãe, para alimentação da placa-mãe, é só 4. Aqui tem 8. É só dividir aqui. Fica 2 de 4, eu só vou precisar de 1. Para alimentar a placa-mãe e o processador aqui. Né? Aqui. Sobrar cabos aqui. Depois eu vou arrumar isso aqui, é só para mostrar o teste do NVMe. Coloca aqui esse mouse aqui, é um Red Dragon, que é o meu que eu uso aqui na minha máquina. Vou colocar aqui também um teclado aqui antigo, aqui um teclado bem velhinho que eu tenho. Que é um teclado 100% que eu tenho aqui. Essa placa ela não tem Wi-Fi, mas eu tenho um adaptador Wi-Fi aqui, mas eu não vou usar ele agora. Vou usar no cabo mesmo.
vamos plugar o Windows que está aqui para ser instalado na máquina. Vamos lá. Tudo aqui. Tem que ligar os cabos de vídeo, né? Vou arrumar isso aqui agora, depois eu organizo isso. Posição. Deixa eu ver isso daqui, deixar mais aqui. Esse aqui. Um vai na TV, o outro vem no meu monitor mesmo. Na TV para ter o som. Aqui. Liga aqui o cabo da fonte. Essa fonte, eu não prestei atenção na hora de comprar, ela é de 200 volts, 220 volts, aqui casa só 110, então eu acabei sendo obrigado a comprar um transformador para ela, para utilizar, um transformador que ele faz de 220, ele faz os dois, né? 110 para 220 e de 220 para 110. Ok, está ligado aqui. Ela não tem botão de liga e desliga, então não precisa fazer mais nada aqui. Tá aqui o curto aqui. Esse cooler ele é RGB, mas é a cor fixa. Já deu vídeo. Tá? Então, instalação já de primeira, não tem nenhum problema. Configurar aqui a data já tá certinho. 16 GB de memória. Eu vou já tá com o XMP ativo aqui, perfil 1, então, bom, tá mostrando 3600, não é 3600, tá? Essa memória que eu tenho aqui, ela no máximo ela vai a 3200. O boot, vamos ver o boot aqui, tá na opção 1, então eu botei HD,
hard disk, que quando eu fiz a primeira instalação, eu coloquei um o SSD SATA e isso aqui não tem, eu botei HD e ele reconheceu, tá? Então é aqui que tá o segredo, nessa opção aqui. Eu coloquei como HD, mas não tinha HD, era o SSD que ele tava lendo. Aqui já aparece o NVMe. O último tá o USB, né? Então, como eu vou fazer a instalação, quero que a primeira opção seja o USB. Então, USB tá na opção 1, o NVMe é a opção 2. Tá? Só vai sair. Essa tela da BIOS da Maquinist, ela é essa aí mesmo. Bem, não é bonita, mas o importante é funcionar. Não foi. Agora que tem que... Esse é o segredo aqui de ser descoberto aqui. Tentar colocar o NVMe no primeiro, o USB em segundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui foi. Vamos ver se boot boot mode. Vou botar aqui legacy. Tentativa e erro aqui, galera, que eu tô fazendo. Já deu uma mudada aqui. O NVMe já tá aparecendo aqui em primeiro. Vou colocar o USB. Boot mode legacy. Opção 1, USB. Salvar save changes em exit. Yes. Vamos ver se no legacy, pelo jeito agora vai. Reiniciando, maquinista, mostrando ali. Apareceu ali Microsoft. Vamos avançar. Instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Não tem a chave do produto. É o Windows 10, né? Então, as opções que eu tenho de Windows 10, vou colocar aqui o Windows 10 Pro. Avançar. Aceitar aqui os termos da licença. Avançar. Instalar apenas o Windows. Não está pedindo formatação nem nada. O espaço não alocado. 238 GB, né? 256 GB o NVMe.
Vamos avançar. Está instalando. Então, galera, vocês vão no modo Legacy quando estiver usando essa placa-mãe. Vou guardar aí a instalação. Vou dar uma pausa aqui, depois eu volto. Já terminou, já vai reiniciar. Eu vou tirar o USB daqui. Tirei. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele não encontrar o USB, ele tem que ir já para o NVMe. Que o NVMe é a segunda opção para boot. Uhum. Se não der certo, eu vou ter que mudar de novo. Colocar o NVMe como primeira opção. Ainda não voltou. Opa, deu sinal. Viu aqui o teclado e o mouse, então tá indo. Ó, 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 ó. Aí, galera. O NVMe tá funcionando aqui. Vai pedir para configurar daqui a pouco a máquina. Então, galera, basicamente, na hora de fazer a instalação lá no boot, utilizem o boot mode, modo de boot é o Legacy. Não utilizem o EFI, utilizem o modo Legacy. Escolham esse modo. Coloquem o USB como primeira opção de boot, o NVMe em segunda opção. Tá aí, funcionando. Ele vai pedir aquelas configurações iniciais do Windows, tá? Isso aí eu não vou mostrar, né? Mas vocês já estão vendo aí a tela. Brasil. Sim. Layout do teclado Brasil ABNT, que adiciona layout, né? Pular. Configurações de rede. Como já está no cabo aqui, para conectar na internet normal. Depois eu vou configurar o meu Wi-Fi USB, né? Não. Ele vai pedir para eu logar na conta, né? Da Microsoft. No caso é o meu Hotmail que eu vou colocar ali. Só esperar um pouquinho. Na hora de configurar o perfil, eu vou ter que parar a gravação aqui, porque para autorizar o autenticador tá no meu celular, né? Eu tô gravando pelo celular. E aí eu vou ter que autorizar
o login pelo celular. Mas aí eu volto para mostrar, né, que de fato a máquina não é outra, é a que tá aqui, né? O NVMe tá ali escondidinho ali embaixo da placa de vídeo. Pessoal, agora eu vou adicionar a conta. Daqui a pouco eu continuo a gravação. Aí, galera. Máquina instalada. Tá reconhecendo a minha outra tela. Bom, instalar. Colocar aqui o CPU-Z. Você já deve conhecer, né? Esse aplicativo muito utilizado pela galera para verificar algumas configurações que está na máquina. Deixa eu ver. Então, vou aproximar mais aqui. Então, aqui o Ryzen 5 4500. Placa-mãe Machinist B450 TFA, uma placa M4, PCI Express 3.0. Memória 2 canais, Dual Channel, 8 GB cada, dando 16, está em 1690, 1590, 1600, né? Multiplica por 2, 3200, como eu falei, é o máximo que chega em memórias. Asgard, no slot 2, no slot 4, de 8 GB cada. Placa gráfica tá aqui, RX 5700 XT. Tem que configurar essa. Eu não particionei, tá? Tá aqui o NVMe. Propriedades. Deixa eu ver. Tá em NTFS. Hardware. 256 SSD. 256 GB, né? Se instalar aqui outro programinha, que ele vai mostrar esse HW Monitor. No mesmo site onde baixou o CPU-Z, você tem o HW Monitor. Em inglês, download. E mostra várias informações
da máquina. Vou ter que instalar o drive dessa placa de vídeo. Então, ó, aqui, ó, 256 GB SSD, RX 5700 XT. Mostra aqui que é Ryzen 5, mas ele não mostra qual é o Ryzen. O SSD também não está dizendo se é SATA ou NVMe. Estou tentando lembrar aqui o programinha que mostra isso. Deixa eu procurar o drive aqui. RX 5700 XT driver. Site da AMD. Eu tô com Windows 10. Eu vou baixar essa versão aqui, ó. 20 de março de 2025. Aqui tá dizendo 700 MB, aqui tá dizendo 870. Vamos ver se baixando ele, você vai reconhecer a minha segunda tela, que ele não está reconhecendo a minha segunda tela. Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto quando eu terminar essa configuração aqui da placa de vídeo. Já instalei aqui o drive da placa de vídeo. Já até reconheceu a segunda tela ali. Dando reiniciando aqui a máquina. Foi rapidinho o reinício. Instalar aqui a outra. Agora eu vou espetar aqui de novo o pendrive, porque tem os programas aqui já nele. Importante. O Afterburner, para você controlar a placa de vídeo. Bom, galera, para quem estava com problema lá na instalação do NVMe nessa placa-mãe da maquinista,
É isso aí, eu já consegui desvendar. Faz bastante tempo que eu não posto vídeo, então eu acredito que quem tava com esse problema já conseguiu resolver nesse meio tempo, né? Deixa eu pausar aqui, eu volto quando tiver configurado aqui o MS Afterburner. Então, instalando o Google Chrome aqui. Estou mostrando o meu USB aqui, o NVMe. Vem aqui em computador, gerenciar. Eu consigo ver aqui, ó. Cadê? Gerenciador de dispositivos. Cadê armazenamento? Cadê? Unidade de disco, a última aqui, ó. SSD 256 GB. Tentando descobrir onde é que ele mostra que é o NVMe. Dá uma pausa aqui, eu já volto. E é o Crystal Disk Info. Tem o Crystal Disk Info e o Crystal Disk Mark. Ele que dá as informações sobre o armazenamento aqui que está instalado. Vou instalar ele aqui rapidinho. Iniciar. Tá vendo? 256 GB. Número de vezes ligado, 2 vezes. Foi a hora que eu instalei e a hora que eu reiniciei a máquina. Quando eu instalei o drive da placa de vídeo, ele pediu para reiniciar. Interface, ó, aqui, ó, NVMe Express, NVMe, que é a sigla. Então, estou mostrando aqui que é o NVMe. Número de horas ligado, 0 horas, ainda não completou 1 hora que eu liguei. Instalar aqui o Crystal Disk Mark. Ele é aqueles testes de velocidade do NVMe. Vou iniciar ele aqui. Fazer um teste aqui com 2 GB em todos. Iniciei o teste, tá? O MSI já está aqui configurado. Deixei a Ventoinha em 35%. Instalei também o GPU-Z. Aí a velocidade do NVMe. Leitura 3.400 megabytes por segundo. Vamos ver a leitura. Tá? De escrita aqui, ó, 3.400, uma velocidade. O SSD SATA, para ter ideia, ele vai no máximo, que é os que eu já comprei aqui, nunca passou disso. O máximo é 500 megabytes. Esse aqui está em 3.400 de leitura.
está finalizando os testes de leitura, vai já iniciar os testes de escrita, que é essa segunda coluna aqui. Se esse SSD mais baratinho, a escrita é sempre menor, né, a velocidade. Mas ainda assim, ó, quase 1.600 megabytes de escrita. Nesse caso aqui está basicamente a metade da velocidade de leitura. Segundo nível também manteve 1.500. Vocês olharem aqui, ó, a placa de vídeo está em 41 graus Celsius. O SSD está em 35 graus Celsius. Está terminando aqui os testes de velocidade, de transferência de arquivo. Ok? Aí os resultados desse Ruadisk, esse NVMe de 256 GB. Deixa eu ver. Deixa ele aí. Agora focou. Aí a velocidade de trabalho dele. 3.400 de leitura, praticamente 1.600 de escrita. Aqui o drive da RX 5700 XT, que é agora 16 de março de 2025, a data desse drive. Tem menos de um mês que liberaram ela lá no site da AMD. Informações aqui do NVMe. Ver aqui o CPU, o HW Monitor. Eu já percebi é desse processador, tá? Aqui no HW Monitor ele não mostra que é o Ryzen 5 4500. Ele só mostra que é Ryzen 5, mas não diz qual é. E pelo que eu percebi é só nesse Ryzen que ele não mostra essa informação. Aqui no CPU-Z ele vai mostrar, né? Ele mostra aqui que é o 4500. Mas aqui no da HW Monitor ele não mostra qual é o processador exatamente. Beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui. Acho que eu ajudei alguém aí que estava com esse problema. No futuro, quem tiver esse problema de instalação
do NVMe, nossa placa-mãe da Maquinist, a B450, é só utilizar o modo Legacy lá na instalação, lá no boot. Vou utilizar o modo Legacy. Valeu? Próximo vídeo eu vou mostrar uns testes com jogos nessa configuração aqui. Falou!